Pronto, a gente vai começar aqui mais um programa bem por aí. Vamos só, eu prefiro ajustar o áudio quando eu boto no ao vivo, para vocês irem me dizendo assim se está funcionando ou não, que aí eu não uso o fone, tá bom? Eu queria saber de vocês se tá. Se alguém souber como é que fixa aqui o título, eu não tô acertando, sabia? Que eu queria botar o título aí, tô dando tempo até o pessoal chegar. Rafael Dantas também. Oi, Sabrina. Dona Ângela, Yara Turismo, Sansei! Estamos em falta, né? Um com o outro. O áudio tá legal, eu tô falando bastante aqui pra saber o áudio, como é que vocês estão vendo. A gente vai começar aqui o programa bem por aí, tá? Eu tô procurando aqui as imagens. Cecília mandou, mas não tá achando. Esperando só Rafael Dantas chegar, já tá chegando. Eu vou testar enquanto isso o meu fonezinho. Eu acho que não entrou no áudio ainda. Rafinha chegou, Rafa? Oi, Fé. Conectei. Bora ver. Olá, gente. Valnei, tudo bom? Félix, como sempre, aqui com a gente. Vai adicionar Rafael. Aqui, professor historiador Rafael Dantas. A gente vai falar hoje sobre o bairro da plataforma. Estou esperando a Rafinha aqui. Vocês estão ouvindo o áudio? O áudio tá legal? Conectando com Rafael Dantas na escuta. Oi, Tati. Tatiana Monteiro, tá lá de São Paulo, gosto. Matando a saudade da terra, né, Tati? Esperando só o Rafa entrar. Aqui, oi, Iveson. Esperando o Rafa entrar aqui, tá conectando ainda. Não sei se o Rafa recebeu. Rafa, você me escuta? Museu Costa Pinto. Portas do Conhecimento. Tô dando um tempinho para esperar Rafael. Gente, visita o museu, tá? Visita o museu. Você pode fazer visitas aqui online, enquanto a gente não pode sair de casa. Mas assim que passar essa pandemia, vá ver o museu. Conheça o museu. Muito importante para a nossa cultura. Esperar só o Rafa chegar. Estou tentando adicionar a Rafa aqui e não estou conseguindo. Rafa, você chegou? Eu estou tentando adicionar, Rafa, vê se aceita aí. Boa tarde, MP. MP porque é Marcos Paulo, é? Eu fico reclamando da Vivo, né? Rafael Dantas, where are you? A gente vai falar aqui do bairro de plataforma. Eu consigo botar uma musiquinha pra gente animar a live. Pode ser? Vou botar aqui um MPB, espera a Rafa chegar. A gente vai falar sobre o bairro de plataforma, que é um bairro que fica no subúrbio. Tem vários lugares maravilhosos ali pra gente conhecer. A gente passeou de trem, de barco, você sabia? Esperando só Rafa se conectar. Rafa, travou o Insta, Rafa. Destrava aí, desliga e liga. Será que você pode entrar agora? Bora ver? Rafael Danta. Sami, tudo bem? Tá me ouvindo, minha amiga? Vou até diminuir aqui um pouquinho. Tá incomodando o som? Tira, vocês acham Não, que... tá tranquilo. Ele não tá me incomodando, não. Pronto, vamos começar. A gente vai falar sobre o bairro do subúrbio, que muita gente não conhece, né? Muita gente não vai à Exato. plataforma. As pessoas não conhecem e é um lugar tão bonito da cidade do Salvador. Eu acho. A gente já pegou o trem, não foi, Rafa? A gente foi de trem. Um passeio maravilhoso, né, Sami?
Assim que essa loucura terminar, vamos marcar a parte 2, plataforma. E comer algum camarão lá, alho e óleo, né? Não, a melhor parte. Gente, ali tem um restaurante, Boca de Galinha. Sim, né, maravilhoso. E você ainda pode ter a vista ali, que você vê o trem passando. Claro que dá um susto, assim, treme tudo, mas é... Exato, mas é muito bom. Vamos falar, Rafa, da construção, porque o bairro de Plataforma era um grande comércio ali, né? Era um bairro bastante rico, né? Que tem indústrias, e muita gente não sabe a valor que tem, inclusive na cidade de São Salvador, né? A urbanização, teve invasão holandesa, que não se fala muito. Exato, Sami. A gente pode dividir, primeiro dar uma boa tarde para todo mundo que está assistindo, tudo bem, gente? Muito bom estar com vocês novamente nesse sábado para falar sobre o bairro de Plataforma. Tá com o Sami, como sempre, é maravilhoso. Hoje vamos falar sobre uma região da cidade do Salvador que é maravilhosa, né? Um lugar com grandes belezas naturais e também com patrimônio histórico importante que tem que ser valorizado e divulgado, né? Conhecido. Como o Sami falou, MP, beijo, abraço, Rita, Félix, todo mundo que está assistindo, Dantorinho, Igor sempre participa, Igor querido, boa tarde para todo mundo. Yara também, beijo. E claro, o Museu Carlos Costa Pinto, como sempre, participa. Né? Iveson, abraço também. Salvador, abraço também. Todo mundo, tanta gente legal aqui. Não isso é muito legal. Já virou tradição, né? Um costume da gente falar sábado sobre os bairros de Salvador. E isso é uma iniciativa muito boa porque a gente estimula o sentimento de pertencimento, de conhecer nossa história. Então, como você começou pontuando, Sami, a questão do bairro de Plataforma, na verdade do entorno do subúrbio ferroviário de Salvador, dessa outra região da cidade de Salvador, a gente pode dividir em alguns momentos ao longo da história da cidade, né? A gente pode destacar, antes de mais nada, vou começar bem do iníciozinho mesmo e a gente vai se aprofundando ao longo dos séculos até chegar a esse período das fábricas e tal. Claro que a cidade do Salvador, como a gente já falou em outras lives, se concentrou durante muitos anos, durante muitos séculos, o seu centro político e comercial na região da Cidade Alta, Cidade Baixa, né, o centro político lá em cima e a região do comércio. Mas outras regiões, as regiões do subúrbio de Salvador, também tinham importância, também tinham uma relevância, inclusive nesse trânsito entre essas zonas da cidade, né, principalmente os subúrbios. No século XVII, nos anos de 1600, por exemplo, aquela região já era habitada, já tínhamos fazendas, já tínhamos povoações naquela área, inclusive com a participação de religiosos, né, o contato com os índios no entorno, e até mesmo, é um ponto que você mencionou anteriormente, um lugar escolhido durante a segunda invasão holandesa, isso nos anos de 1630 para o ano de 1638, né? Salvador foi invadida em 1624, foi o período da invasão holandesa, que tem a tese do professor Pablo Magalhães disponível sobre esse momento, um trabalho maravilhoso, um verdadeiro monumento sobre a invasão holandesa da cidade do Salvador. Vocês estão ouvindo algum barulho de reforma aí? Eu estou ouvindo um barulho, mas não está me incomodando não, Rafa. Está bem leve. Ótimo. Vou botar a musiquinha aqui. Como eu estou no fone, é porque alguns dos vizinhos aqui do lado estão fazendo a reforma e aqui está com barulho, mas espero que não incomode vocês. Então, Pablo Magalhães tem esse trabalho monumental sobre a invasão holandesa, de 1624 e tal. E em 1638, os holandeses retornam em Salvador para tentar invadir. E dessa vez eles não vão invadir pela Barra, pelo centro, né, comercial de Salvador, ou então pelas freguesias que ficavam ali mais próximas do entorno. Eles vão para a Cidade Baixa, lá na região do subúrbio de Salvador, né, Itapajipe, Ribeira, aquela região de Plataforma, para tentar ocupar de novo a cidade de Salvador. Não vai ser uma invasão tão bem sucedida assim, porque vai ter resistência e tal, mas isso mostra a importância daquela região já inserida nesse espaço do que seria a cidade do Salvador. Né? Claro que é uma cidade que vai passar por muitas transformações, a gente está falando do século XVII, é um lugar muito afastado do centro político, do centro residencial, financeiro da cidade, né? A gente já falou sobre o bairro do Rio Vermelho, da Vitória, da Barra, né? Chegar a esses bairros no século XVIII e XIX já era complicado, era uma verdadeira travessia, porque não tinha os mesmos equipamentos urbanos que a gente tem no século XX,
Imagine você ir para a região do subúrbio ferroviário, como ficaria conhecida na segunda metade do século XIX e início do século XX. Então, no século XVII, temos um outro contexto, mas já com uma ocupação do ponto de vista dos habitantes naquele período e também religiosa. Já que Não você é à falou toa que de a gente tem... habitantes, vou te parar para criar uma coisa mais dinâmica aqui. Se eu não me engano, eu anotei aqui, eu não estou achando agora, Tessiana Moura, né? Uma escritora, ela fala, tem um livro, se eu não me engano, é Memórias de Plataforma. Ela tem um livro bastante conhecido, Memórias de Plataforma, e ela fala dos antigos habitantes, você estava falando ali, como você falou dos indígenas, eram muitos índios tupinambás que viviam ali naquela região, né? Aí havia uma aldeia jesuíta ali também, né? Você vê o quanto o Plataforma tem muita história, né? Exato. Não só naquela região, como em toda a área da cidade de Salvador, principalmente a região de costa, né? Inclusive, a gente pontuou muito bem isso, é importante a gente frisar, Sami, né, quando falamos sobre a fundação da cidade, sobre a Barra e tal, porque esse processo de ocupação na cidade de Salvador não vai ser pacífico, não vai ser essa maravilha, não vai ser esse romance, vai ser marcado por confrontos, por conflitos, né, por a expulsão desses índios, ou mesmo pela tentativa de conversão para a fé católica e tal, nas décadas seguintes. Então, como tem nesse livro e outros tantos relatos também. Tem alguns relatos do século XVII que falam sobre isso também. O professor Doria, que a gente conhece muito bem, traz algum desses relatos em seu livro, e no Instituto Geográfico da Bahia e no Arquivo Público, a gente também tem alguns documentos do século XVII e do XVIII que contextualizam esse período. Então, essa ocupação já existia nesse momento, né, século XVII e tal, mas não era nada de grandioso, não era nada de denso. Pelo contrário, era algo espalhado para aquele entorno do subúrbio ferroviário, né, entre as várias chácaras, entre as praias, provavelmente uma atividade pesqueira, né, principalmente no século XVIII e ao longo do século XIX. Nesse momento, evidentemente, que a gente não fala das atividades industriais. As atividades industriais são do século XIX e do início do século XX. Nesse momento, fazendas, atividade pesqueira, e fica assim durante muito tempo. Inclusive a Ribeira, aquela região da Ribeira e tal, no século XVIII e tal, se destacava, né, na construção de embarcações. Eu acho que tem um trabalho que cita essa questão, vou até procurar para colocar no Instagram. Então, esse entorno da cidade de Salvador, os subúrbios da cidade de Salvador, dialogam diretamente com esse contexto da cidade como um todo, principalmente no século XVIII e no século XIX. Isso, estou frisando bem essa questão, para a gente não pensar a região de Plataforma como um lugar que não teve contato, que não teve inserção em outros momentos da história da cidade de Salvador. Então, era um lugar que estava conectado, era um lugar que fazia parte também desse contexto urbano, agora, evidentemente, sem a mesma dimensão do ponto de vista comercial ou mesmo de um povoamento do que outras regiões da cidade, como, por exemplo, o centro antigo, o centro histórico. Vamos falar, muita gente, eu sei que já vai perguntar aqui, porque existem muitas histórias para falar, porque o nome plataforma, né? Tem uma das histórias, tem muitas. Era porque existia uma balsa, né? No formato de uma plataforma flutuante que levava as pessoas, né? De uma parte à outra, não era isso? Era um dos meios maiores de transporte ali, era essa balsa, né? E é uma questão bem interessante pra gente. Eu adoro essa questão dos nomes dos bairros de Salvador, você também gosta, que eu sei, porque são nomes curiosos, né? Muitos desses nomes têm uma origem popular muito forte, alguns católicos, alguns por conta da geografia e tal, Barra, Ribeira e por aí vai. Mas na questão da plataforma, existem esses dois pontos de vista que são colocados, essas duas explicações possíveis. Uma mais verossímil, outra muito mais popular. A que você acabou de falar sobre essa questão da plataforma, dessa balsa, eu encararia como sendo a interpretação muito mais do povo, muito mais regional, dos habitantes e tal. Em algum momento do século XIX, do século XX, utilizaram esse tipo de transporte entre plataforma e outras regiões daquela península. E temos uma segunda interpretação possível, que é a que o professor Doria traz e outros estudiosos também colocam, que é a possibilidade de uma existência, isso na verdade tem registros do século XVIII que falam sobre isso, de uma fortificação naquela região de plataforma, onde hoje mais ou menos teríamos aquela área das fábricas, né, Almeida Brandão e por aí vai, que seria um pequeno fortinho, né, uma fortificação que ficaria uma plataforma,
ou seja, uma fortificação do ponto de vista militar para proteger aquela região. Então, por isso o nome plataforma, né? Inclusive, em alguns documentos do século XVIII, eles citam o nome plataforma, mas plataforma no sentido religioso militar, não a plataforma balsa. Agora, isso não exclui, como você bem pontuou, Sami, essa outra possibilidade de ter sido uma plataforma no sentido de deslocamento de pessoas, de um transporte, em algum momento do XIX ou do século XX. Mas por parte das documentações, o próprio professor Doria traz isso, já no século XVIII, tínhamos essas construções, né, que protegiam essa região, inclusive uma possível bateria que ficaria em alguma região, em alguma ilhota, nessa área de plataforma. E por que isso é importante? Porque isso mostra a tentativa de proteger a zona norte da cidade de Salvador. Quando a gente pensa na cidade de Salvador, isso vamos... estou até com o mapa aberto aqui, vou até mostrar para vocês. Né, Salvador tem duas grandes extremidades, né, que é a parte sul da cidade, onde fica o quê? A Barra, Graça, Vitória, né, e a parte norte, que é o seu oposto. Plataforma está na região norte da cidade de Salvador. Né? Lembrando que a cidade está em a Baía de Todos os Santos, né? Tem aquela parte côncava, e a cidade de Salvador está na pontinha, né? Portanto, sul e norte. Só que a gente, geograficamente, está no oposto, né? Eu estou aqui na Graça, você está em Brotas, não é? Isso, na CUP, é. Então, você está no meio, no miolo de Salvador, eu estou aqui na parte do sul, e daí está de cabeça para baixo para o mapa. Mas deixa eu mostrar aqui para ver se as pessoas localizam. Aqui. Ó, aqui, então, aqui, pronto. Tá vendo a estação Calçada, que a gente vai falar daqui a pouco? Tá dando para ver? Eu tô. Pronto, e a região de plataforma aqui. Então, a parte norte da cidade de Salvador e aqui embaixo a parte sul. Né? Então, essa inserção dessas áreas da cidade é bem interessante para a gente perceber como a cidade foi sendo construída, foi sendo evoluída com o passar do tempo, do ponto de vista de suas transformações urbanas. Inclusive, Sam, fazendo uma lembrança, na nossa primeira live sobre a fundação da cidade e tal, falamos sobre essa questão. Os portugueses, lá no século XVI, chegaram a imaginar, cogitar, que a cidade fosse fundada onde? Naquela região de Itapajipe, naquela área da Cidade Baixa. Mas se fosse fundada lá, todo mundo, pela grande parte da população, ficaria muito mais naquela região da Cidade Baixa, no subúrbio ferroviário. E a cidade iria crescendo no entorno, né? Aconteceu de forma contrária, pelos motivos que já foram expostos, e tal, a posição privilegiada da cidade alta e ponto, mas aquela região é maravilhosa, é lindíssima. E os portugueses já tinham ciência disso. Vamos falar um pouco. Eu lembro que a gente conversou no bate-papo que a gente teve lá em plataforma, a gente pegou o trem, viu, gente? Maravilhoso, ainda um valor bem baixo, em torno de 50 centavos, mais ou menos. E você pode chegar facilmente à plataforma quando a pandemia, sempre lembrando, terminava a visitar. Eu anotei aqui, foi o primeiro bairro, né, do subúrbio ferroviário, e eu lembro que numa conversa com você falou de pontuações importantes ali, que é a parte política que você falou aí, né, a parte econômica, né, as fábricas, inclusive fábrica têxtil ali, enorme, que não conhece, né, e veio desde o descobrimento da família Catarino, né, que tinha terras ali, não tinha? Exato, Sami. E Maurício de Nassau tem a ver com isso aí desde o início, não tem? Tem. Né? A parte de Nassau, na verdade, a parte dos holandeses, entra no século XVII, nessa segunda invasão holandesa. Então, seguindo aquela cronologia que a gente tinha pensado no início, né? Então a gente tem esse momento do século XVII, a participação dos holandeses. Eles chegam naquela igrejinha de Nossa Senhora da Escada, que a gente visitou, que é uma igreja espetacular. Não, é a outra. É a outra. Cara, deixa eu ver se eu... Espera aí, eu vou mostrar. Mostre. Eu tô sem a fotinha dela. Eu tenho aqui a invasão holandesa, né? Eu tenho aqui o mapa. Mas, ó, que pena, eu tô sem a... Aqui, achei. Deixa eu mostrar para vocês. Por que essa igreja... Não, é a outra. Por que essa igreja é interessante, Sami? Inclusive, a gente falou isso, o vídeo está disponível no YouTube, é uma viagem maravilhosa. Assista, está lá no YouTube. Porque essa igreja, diferentemente das outras igrejas da parte central da cidade de Salvador, ainda preserva as características da época colonial, né? Que é aquele estilo bem do século XVII, mais para o século XVII para o XVIII. E olha aqui, deixa eu mostrar como é que ela é. Eu vou tirar a imagem daqui um minutinho. Eu tenho que essas imagens da época.
Aqui, ó, a Igreja Nossa Senhora de Escada, ó. Entramos na igreja, né? Tem essa área aqui da frente, que, ó, tem um nomezinho na arquitetura para essa área da frente da igreja que eu esqueci. Tem essa varandinha aqui na frente, tem um altar, né? Tem a escadinha aqui que fica a torre sineira. Olha aqui a lateral dela. Né? E os holandeses passaram por aqui. Isso daqui que vocês estão vendo é uma placa do IGHB, Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, para marcar esse momento da chegada dos holandeses nessa região. E olha a vista da igreja para a Baía de Todos os Santos. Ó. Aqui está a Baía de Todos os Santos e aqui embaixo passa o trem, que é o que a gente vai pontuar daqui a pouco. Então, esse momento, Sami, é século XVII para o século XVIII, né? Ou seja, a presença do ponto de vista religioso também está ali. Lembrando que a própria igreja, do ponto de vista simbólico, é um referencial também local. Né? Muitas casas começam a ser construídas no entorno, né? O próprio padre, a própria igreja católica também desempenha outras funções no contexto social daquele período. Estou pontuando isso para a gente perceber e entender a relevância das igrejas, não só por conta da monumentalidade de um templo, mas também por todo o contexto social que a figura religiosa tinha naquele contexto. Né? Isso no século XVIII. No século XIX, a gente vai perceber mudanças interessantes nessa região de plataforma. Que é aí que entra essa questão do ponto de vista comercial e industrial. Vamos lá. Você falou dessa parte comercial, já que para poder as pessoas entenderem. Veio desde a invasão, né, foi a colonização, veio Maurício de Nassau, né, eu estou falando mais ou menos na ordem. Aí a família Catarina também tem guerra lá, teve a invasão holandesa e tem fábricas, né, têxteis ali. E você vê a importância que se dava a atenção que se dava ao local, porque foi a construção de uma via férrea ali, né, Rafa? Isso acho que é bom destacar, sim. Cortou um pedacinho do que você falou, mas eu acho que entendi. Qualquer coisa tu me interrompe, viu? E fala. A gente se comunica. No século XIX, né, no início do século XIX, em especial a partir da segunda metade do século XIX, essa região vai passar por grandes transformações. O grande marco desse momento vai ser a instalação da ferrovia, né, do trem. E por que isso é importante? Na época, no século XIX, o trem representa o que existe de mais moderno, representa o que existe de progresso. Uma cidade com trem, com a locomotiva, é sinônimo de ligações, de relações comerciais, de um trânsito. Então tem toda uma importância para o contexto urbano, para o contexto da cidade de Salvador. Diversas cidades, a estação da calçada. Essa já é uma reforma do século XX, mas ela tinha uma outra feição. Depois tu bota essa imagem para a gente falar, viu, da fábrica Almeida Brandão. Então, o trem era o que tinha de mais moderno naquele período. Eu fiz uma apresentação no IGHB, onde eu coloquei algumas cédulas de réis da segunda metade do século XIX, onde a gente tem estampado a figura do imperador Dom Pedro II. Do lado esquerdo, temos o quê? Os símbolos da flora, da fauna do Brasil e tal, do café, do período que era o principal ponto, era o principal símbolo da economia. E do outro lado, o que a gente tinha? A locomotiva. E por que a locomotiva estava lá? Porque a locomotiva representa toda essa aura de progresso, de modernidade no contexto do Brasil. E o século XIX é um momento de grande intenção para afirmar esse papel do Brasil ao lado de outras cidades, outros lugares do mundo que também estavam passando por transformações urbanas importantes. Então, a partir da segunda metade do século XIX, será instalada a Companhia São Francisco Highway nessa região. Em 1858-60, né, que vão inaugurar a estação calçada. Inclusive, temos fotografias desse período do Benjamin Moloch, que vai registrar muito bem. Ele vem para cá para fazer esses registros. Tem alguns álbuns que vão falar sobre isso. Eu já mostrei, inclusive, esses álbuns para vocês em outras lives. Depois eu vou soltar no Instagram. Essa foto anterior que você mostrou é da estação na segunda metade do século XIX. Lindíssima, né, Rafa? Prédio, exato. É um prédio que segue, né, linhas inglesas. Falando nisso, tô lembrando. Tem uma dissertação lá de arquitetura, se eu não estou enganado, do professor Ernesto de Carvalho, que vai falar sobre a influência inglesa na Bahia, em Salvador e tal, que vai discorrer um pouco sobre isso. É um prédio pré-moldado, né? As peças vieram da Inglaterra e foi montada aqui,
Claro que o prédio não vem inteiro, né? Ele vai sendo montado, as peças vão sendo construídas, né? Recolocadas aqui na região de plataforma, calçada e tal. E é um símbolo desse momento. A gente conheceu muito bem o prédio, visitou todas as dependências, olhou a arquitetura. É algo muito bem construído, inclusive passou por poucas intervenções do ponto de vista estrutural ao longo de todos esses anos, né? Mais de um século. A última grande reforma foi no século XX, que deu a atual característica da fachada, mas internamente preserva essa composição do século XIX. As estações de trem desse período geralmente têm uma certa semelhança, inclusive a gente lembra muito com outras estações inglesas. Você que conhece muito bem a Inglaterra vai perceber diversos pontos de semelhança. Então, o trem naquele período representava toda essa dinâmica de ligação entre as pessoas da região da calçada, da plataforma, da Cidade Baixa, lembrando que ali está próximo das feiras de Água de Meninos, posteriormente Feira de São Joaquim, afinal a Água de Meninos vai passar por um grande incêndio e tal, depois que vai ser inaugurada a Feira de São Joaquim. Aquela região já é de um lugar de comércio desde o século XVIII para o século XIX. Temos diversos registros, muita documentação que fala sobre esse trânsito marítimo, né, comercial, de barcos que atracavam na região de Água de Meninos, que seguiam pelo subúrbio adentro, fazendo comércio entre as pessoas que moravam no entorno. Então, o trem naquele período vai marcar todo esse contexto, mas em especial a partir da segunda metade do século XIX. Ao lado disso... Só para completar, falando ainda do trem, né? Os bairros não é só plataforma, não, viu, gente? Liga Plataforma, São Tomé de Paripe, né? Isso, a base naval, você pode chegar a todos esses lugares por esse trem ainda hoje, que já teve uma dimensão, atingir uma outra parte, bem maior, né? Que foi reduzida. Mas você pode percorrer vários lugares até hoje, mas infelizmente, como alguém comentou aqui, muita coisa não foi preservada, né? A gente não mantém ainda a linha férrea. Mas isso já é uma questão política, administrativa, que a gente pode fazer uma live só para isso, para discutir, porque diminuíram muito as linhas férreas do Brasil, infelizmente. Exato, Sami. Inclusive, vou aproveitar para fazer uma correção. Eu não estou lembrado agora, mas na época que a gente gravou, e eu falei sobre a São Francisco Highway e tal, eu falei que ela... Se eu não estou enganado, eu posso estar enganado, mas eu cheguei a comentar uma coisa sobre a sua ligação daqui de Salvador até São Francisco. Lembrando que a ligação dela era até Alagoinhas, né? Só para fazer essa observação. Esse trecho era realmente muito maior. A linha férrea, se a gente quer estudar mais um pouquinho isso, a linha férrea de Salvador chegava, muita gente não sabe, até Minas, né? Até Minas Gerais. E muita gente não sabe disso, que ela é tão importante para o comércio, era uma parte muito forte da economia do Brasil, era essa ligação férrea. Mas, enfim... Eu tenho muita crítica para falar... Eu não, né? Outras pessoas também possuem muitas críticas para falar sobre isso, porque o modal de transporte utilizado, né, escolhido pelas elites políticas brasileiras ao longo do século XX, foi o modal de transporte, né, viário, né? É ônibus, é carro, é estrada e tal. E a gente sabe, você sabe melhor do que eu, sabe, inclusive porque você conhece muito bem a Europa, que os trens possuem um outro dinamismo, outra importância, é inclusive muito mais econômico e tal. E o Brasil destruiu sua malha férrea com o passar do tempo. Temos locomotivas espalhadas pelo Brasil que estão destruídas. Inclusive, tenho que observar isso, né, porque os próprios trens antigos da calçada estão numa situação que dá pena, né, de dar dó, porque a gente viu, a gente conheceu, tudo enferrujado, tudo destruído. Eu nem sei onde estão as outras locomotivas do final do 19. Olha, está tudo destruído. Isso aí tem que ter uma reforma, isso não pode ficar exposto. Né? Exato. Isso tem que ser preservado, isso faz parte da nossa história. Eu tenho uma colega do curso de História que pesquisa sobre os transportes férreos. Eu não sei se ela está acompanhando nesse momento, mas eu vou trocar figurinhas com ela, que seria interessante a gente fazer um bate-papo sobre isso. Mas ela faz essa pesquisa. Né? Então, isso foi se destruindo com o passar do tempo, principalmente a partir da segunda metade do século XX. Né? As coisas aqui na Bahia, em Salvador, no Brasil como um todo, é assim, né? A gente teve bonde durante um espaço de tempo relativamente curto, destruiu a Sé para passar a linha bonde e depois tiraram o bonde para colocar o ônibus, né? As coisas constroem, né? Construídas é uma loucura. Que não, então, não tem poluição. Você pode atingir vários lugares, vai ser mais barato, meio de transporte barato para a população, mais rápido, né?
Enfim. Vamos falar de plataforma. E tem todo um charme, né? A gente é uma tristeza. Então, a estação calçada, eu colocaria naquele modelo argumentativo que eu pensei no início da nossa live, como esse grande outro momento da transformação urbana do lugar, que é a chegada da linha férrea, a chegada da estação calçada e, paralelo a isso, agora sim vamos falar sobre a industrialização daquela região. Quando a gente fala... São Brás, a gente começaria por ela, Rafa? Podemos começar por ela, sim, que foi inicialmente do Almeida Brandão, né, um fazendeiro, comerciante do século XIX. Essa é a Almeida Brandão, São Brás, a futura São Brás, né, que fica ali em frente à estação Almeida Brandão. Por essa imagem, eu fiz questão de botar, olha o tamanho dela, que poderia ter um grande acervo, né? Ser um grande museu aí, guias que estão aí assistindo a gente, pessoas ligadas à história, museus. A gente tem que fazer uma campanha para salvar isso aí, porque não pode, tá caindo aos pedaços. E é linda, lindíssima. Eu consegui, Sami, algumas imagens de jornais de 10, 15, 20 anos atrás, para mostrar para vocês como é que era a fábrica naquele período. Ano após ano, uma parte da fábrica vai caindo, né? Olhe como estava a fachada nessa época. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa gravação que você está mostrando já era da nossa época, da nossa visita, né? Sim. Olha aqui como estava na época. Perceba que a parte da fachada preservava alguns detalhes, ó, de pintura e tudo, ó. Tá vendo? Isso daqui tudo caiu, não existe mais. Os mastros das bandeiras não existem. No passado ficava a bandeira da Bahia e de Salvador. Né, os mascarões, os pináculos, os detalhes arquitetônicos desapareceram, essa parte da janela também não existe mais. Tudo isso foi caindo com o passar do tempo, né? E o que é uma pena, porque as construções, as fábricas e tal, as edificações, são registros do momento, são ícones do período que a gente estuda, mostram todo o panorama social, urbano da cidade também. Então, esse outro momento que eu destacaria na região do subúrbio ferroviário, de plataforma, é o momento das fábricas, da industrialização. E isso movimentou grandes fortunas aqui na cidade do Salvador, né? Claro que a cidade, em uma perspectiva histórica, foi marcada pelo seu comércio do açúcar, do tabaco, no século XVII, no século XVIII. Tudo aí é de plataforma, viu, gente? No subúrbio aí, né? E um outro momento foi sua industrialização do ponto de vista têxtil, que é aí que está inserido as fábricas, o contexto ferroviário e tal. Então, o Almeida Brandão, em um momento inicial, depois a família Catarino, como você já falou em outro momento da live, ele vai comprar essa fábrica, vai continuar os negócios. O comendador Bernardo Martins Catarino era, na época, um dos homens mais ricos da Bahia. Se eu não estou enganado, era o mais rico da cidade de Salvador. Fez uma grande fortuna aqui na cidade, tinha uma série de posses. Ele era praticamente dono de diversos imóveis da região da Cidade Baixa, da Cidade Alta. Morava na casa mais sofisticada e moderna da cidade de Salvador, que é o atual Palacete das Artes, o antigo Museu Rodin, né, que tinha elevador e tal. Parte da sua fortuna, do seu dinheiro, né, vem evidentemente de suas atividades comerciais anos antes e também bebe um pouco de suas atividades enquanto industrial nessa região da Cidade Baixa. Outra família, outra fábrica que a gente tem que destacar é da família Tarquínio. Né? Luiz Tarquínio construiu um verdadeiro império, né? A Empório na região da Cidade Baixa. Até hoje a gente tem as fábricas, temos a Vila Operária e tal, a Empório Norte, que ficava naquela região. Então, tudo isso mostra, do ponto de vista social e das tensões existentes também, panoramas muito ricos da cidade de Salvador. Tem algumas dissertações que também falam sobre isso, eu vou postar ao longo da semana para as pessoas conhecerem um pouco mais. Então, esses são os dois momentos no século XIX de grande importância para a região de plataforma e do subúrbio ferroviário. A estação calçada, em um primeiro momento, e a parte industrial por conta dos tecidos. É interessante, Sami, antes de eu concluir esse pensamento, que a gente também leve em consideração que esse progresso, que essa aura de riqueza não durou a vida toda, né? Já no início do século XX, alguns problemas financeiros começam a marcar esse contorno, né? Esse contexto da cidade nessa região.
e evidentemente Então, que vai se intensificar ao longo do século XX. Então, é bom chamar a atenção que foi por causa, né, das fábricas, desde que foi bastante, que se consolidou como bairro, né? As regiões do subúrbio, a implantação, inclusive, da estrada férrea, né, que chama. Né? Foi por causa da grande movimentação local, se justificou a construção de uma linha férrea. Que é um local hoje, tem muita gente do subúrbio aqui falando, que mora no subúrbio, mora no Almeida Brandão. E, assim, é um local que soteropolitano não conhece. Acha que não conhece. Porque quando vai nas ilhas, Ilha dos Frades, tudo ali é subúrbio. Pertence ao subúrbio, não é, Rafa? Exato. O subúrbio é gigante. O subúrbio é um lugar incrível, maravilhoso. E a instalação das fábricas proporciona a vinda de muitas famílias, de muitas pessoas para esse entorno, como você colocou. É nesse momento, na segunda metade do século XIX, e eu posso falar com muita segurança sobre isso, porque eu cheguei a ver os números e as documentações disponíveis, que a gente vai perceber, que a gente vai observar uma concentração por parte de pessoas e tal, um aumento populacional significativo, que evidentemente adentra em um outro momento da nossa conversa, que é já no século XX, nas décadas de 30 e nas décadas de 40. Por que eu estou frisando década de 30 e 40, Sami? Porque vai ser no subúrbio de Salvador, no Lobato, que será descoberto o quê? O petróleo. A descoberta do petróleo vai marcar um outro momento nessa região da Cidade Baixa e tal, com a chegada de muitas pessoas, né, principalmente na década de 40 e 50, inclusive também em um sentido de uma falta de planejamento por parte do poder público, do município e tal, do Estado na época, em tentar organizar esses bairros, né, essa região de plataforma em torno, no sentido de melhoria de qualidade urbana. Né? As pessoas foram chegando, morando e tal, e não houve essa sensibilidade para planejar a área. Apesar de termos alguns projetos, alguns planos, alguns foram em parte realizados, outros não, no que toca à habitação na região. Já que a gente falou de preservação, eu acho importante também, além das ilhas, né, do local, que é muito bonito, se forem visitar, tem um local que eu acho lindíssimo, que fica ali além das ruínas que você pode visitar, tem um parque São Bartolomeu, não é, Rafa? Que tem muita importância histórica, religiosa, muito, muito forte ali na religião, que precisa também ser preservado. Não sei se as pessoas conhecem, mas é um dos locais que tem maior preservação botânica. Não é, Rafa? Daqui do estado, não é? Se eu não me engano, do Brasil, ele ocupa um bom lugar. Tipo, grande preservação, e tem muitos animais ali pequenos e vegetação que está sendo desvendada ainda, ali no Parque São Bartolomeu. Além de sua relevância ambiental, a gente também tem que levar em consideração a importância do Parque, né, São Bartolomeu, no sentido das próprias tensões existentes no século XVIII e no século XIX durante o período da escravidão. Já que existem depoimentos, relatos e tal, de que ali também era uma região de quilombos e tal. Não é à toa que é muito forte, Sami, até hoje, né, os costumes, os ritos do ponto de vista das religiões de matriz africana que estão ali presentes, né? Então temos as cachoeiras de Nanã e tal, as oferendas que são devidamente colocadas no entorno. Lembrando, você sabe muito bem porque você conversou com o nosso amigo Babalorixá ao longo dessas 2 semanas sobre o candomblé, não é? O candomblé tem toda uma ligação com o natural, com o verde, com as águas, com as florestas, com as árvores. E ali temos diversos elementos que compõem esse panorama do sagrado do ponto de vista religioso das religiões de matrizes africanas ali no Parque São Bartolomeu. E é uma reserva, né, de Mata Atlântica de grande importância para aquela região da Cidade Baixa, né, beirando a região de plataforma e tal, que Sami tinha uma dimensão muito maior do que a gente tem hoje. O parque era muito maior. Ele é enorme. Ele passou por uma série de ocupações, né, algumas de forma indevida e tal, né, e ele perdeu parte de sua área verde, mas continua ainda assim gigante, né, é um bem importante da nossa cidade do Salvador, principalmente no que toca às reservas ainda de água potável que existe na região. Alguns anos atrás eu vi uma reportagem, acho que foi no Jornal à Tarde, que falou sobre algumas das cascatas que estavam poluídas. Estou falando isso
para a gente também tá ter as sim, Rafa. A primeira cascata, inclusive, tem um aviso enorme que você não pode nem tocar. Olha para isso. Diz que teve um projeto que é para fazer essa despoluição, dessa limpeza da água. Mas, sim, você sente o odor. É um absurdo. E é uma das mais bonitas, é logo a primeira. Mas tem aviso, não trisque na água. Aí são 4 cachoeiras, se eu não me engano. Cada uma recebe o nome de um orixá, né? Exato. E são lindíssimas. Então, como você falou, a importância não é só vegetal ali, não é só da natureza, é cultural também, né, Rafa? Exato, exato. Não, são uma série de questões, são uma série de laços que mostra a relevância do lugar, tanto do ponto de vista cultural, do ponto de vista social e ambiental, né? Inclusive religioso histórico, né? Desde a época das ocupações por parte dos quilombos, até hoje as práticas religiosas que ali continuam presentes. As pessoas estão falando no comentário, Sami, de um espaço cultural que fica naquela região, nas proximidades. Se eu não estou enganado, eles estão falando sobre o Espaço Cultural Laje. O Acervo da Laje, eu visitei. Ele está até aqui acompanhando a gente. E Dona Vilma, eu amo o sorriso de Dona Vilma. Dona Vilma é a esposa dele, Roberto, se não me engano. Ela é uma maravilha. Ele é ótimo, ele tem doutorado, ele ama história também, assim como você. Nossa, e ele fez, uma das defesas dele foi sobre a arte, né? Ele formado em arte. E ele tem um acervo, estou querendo procurar aqui as imagens para vocês entenderem, que é maravilhoso. O acervo foi feito em achados no lixo, produtos achados no lixo. E aí ele passou a compor. Aí eu estou botando as imagens do acervo da Laje. Ele encontrou desde azulejos até obras de Calazans Netos até Caribé. Imagina. Para você ver o que é a nossa ignorância, né? Como é que joga essas obras de arte no lixo. Mas olha que trabalho. Esse azulejo que ele mostrou é do Krasberg. Esse azulejo que acabou de. No lixo. E aí, ó. Isso é uma barbaridade, né? Um absurdo, né? Mas infelizmente acontece. E o que a gente tem que ressaltar, que a gente tem que levar em consideração, primeiro, dar os parabéns por toda a iniciativa, por todo o trabalho primoroso que o nosso amigo desenvolve. Eu também estava nesse dia, participei com você da visita, né? Porque isso é um resgate do ponto de vista cultural e também uma tentativa muito forte de mostrar um outro panorama para a região do subúrbio ferroviário de Salvador, da Cidade Baixa, né? Levar cultura, desenvolver atividades culturais, nunca é demais. Sempre é preciso muito mais. E o foco deles, além que a gente vai falar daquele queridíssimo que a gente gosta muito, Anderson Simplício, eles desenvolvem a cultura local, que eu acho muito importante a gente destacar aqui. O subúrbio, é todo um trabalho as fotos do Belezas do Subúrbio, de Anderson Simplício. Ele começou sozinho, fazendo fotos de Instagram e levando o subúrbio. Foi um dos motivos pelo qual eu tive bastante conteúdo, eu confesso. Você me conheceu através do Anderson. Do Anderson. Isso. E é uma pessoa maravilhosa que leva a cultura. Então, se você visite, sim, o subúrbio. E tem restaurantes também, né, Rafa? A gente tem que falar. Eu vou falar, passou a hora do almoço, muita gente não almoçou. Tem o restaurante da Neinha, quer comer um camarão maravilhoso. Tem um restaurante da Neinha. Renato, o pirão do Renato, que é um pirão maravilhoso. Tem as vistas do subúrbio são lindas, né, Rafa? Você come muito bem, são pratos maravilhosos, com um sabor incrível. Eu já estou aqui pensando e ficando com fome, por um preço muito acessível e com uma vista maravilhosa para a Baía de Todos os Santos. Então, é uma coisa maravilhosa. Falando do Anderson, eu tenho que registrar, porque o trabalho do Anderson Simplício no Beleza do Subúrbio, esse querido, marca um outro momento da história da região, que é no sentido de valorização no campo do digital, no campo do virtual. Hoje em dia a gente sabe que praticamente quase tudo, né, está acontecendo pelo Instagram, pelo Facebook, pelas redes sociais. Você compra, você vende, você divulga. É uma loucura. Ainda mais nessa época de pandemia. Ó, a gente fazendo live já é um exemplo disso. Né? E o Anderson teve um site maravilhoso de divulgar um lugar onde muitas pessoas não conheciam e não conhecem ainda hoje. Divulgar as potencialidades, as belezas, né, as faces do subúrbio de Salvador de uma forma primorosa. E ele tem toda uma sensibilidade de mostrar isso que nos encanta, me encantou quando eu o conheci através da Ana Valéria, da TV Bahia, e depois quando eu tive o presente de conhecer você
quando a gente fez aquela reportagem maravilhosa falando sobre a história do subúrbio ferroviário. Aí a represa do Cascão. Né? Então tem todo um contexto que a página Beleza do Subúrbio desempenha através do Anderson, que tem que ser lembrado, que tem que ser mencionado, e dar os parabéns para ele. E que continue, que outras pessoas também façam esse trabalho tão bonito, porque divulgar as belezas da nossa cidade nunca é suficiente. Sempre tem que fazer mais, sempre tem que falar mais. Por isso que é tão interessante a interação. E chamar atenção que tem muita gente do subúrbio aqui acompanhando a live, e divulguem mesmo. O subúrbio é um lugar maravilhoso. Eu fiquei apaixonada. Mesmo você tira o dia, você passa um dia de domingo, você vai de manhã, se quiser ir de carro, deixa ir no local, pega o trem ali na calçada e, nossa, aí volta de barco. Eu fiz isso, voltei de barco, foi uma delícia. Vai na Penha, né? Pega o barco, fica ali na Penha, na Ribeira, roda tudo, aproveita e dá uma rodadinha na região para conhecer os lugares. E eu não posso esquecer de mandar um abraço para o Wagner, que mora, eu já vi as fotos que ele postou no Instagram, o Wagner mora com a vista mais bonita do mundo, que é para Baía de Todos os Santos. É um pessoal maravilhoso. Para o Paulo. Eu fiz uma coisa, aqui na hora que eu fiz um dos stories, o quintal do subúrbio é a Baía de Todos os Santos, né? Todo lugar ali tem a vista para a Bahia, não tem, Rafa? Exato, né? Então, eu só fico pensando se a cidade de Salvador tivesse sido planejada, né, para essa região norte, porque foi o contrário. Priorizou-se mais a região sul e tal. Né? Mas é maravilhoso, é lindo, né? E é uma região que ainda hoje precisa de muito mais atenção, divulgação e valorização do seu espaço. Com moradores extremamente acolhedores, queridos. Né? Eu estou aqui em casa no isolamento, estamos no isolamento, mas a gente está morto de saudade, morrendo de saudade, para voltar para o subúrbio, né, comer um prato gigantesco de camarão, de peixe frito, olhar para Baía de Todos os Santos, ir de trem e voltar, né, com a balsazinha, com o barcozinho até a Ribeira. Eu tenho uma pergunta histórica, Rafa. Já que a gente fala essa parte do litoral, de proteger, né, a Salvador, a Bahia, além da invasão holandesa que ocorreu, no subúrbio não se foi visto isso, não? Essa barreira, uma barreira também de contenção ali, de proteção? Fez? Me ouviu, Rafa? Sabe? Ouvi. Oi. A barreira, a Baía de Todos os Santos, no sentido de barreira de proteção? Sim, assim, porque foi feito? Foi feito os fortes, né? Itapuã, Forte da Barra, Santo Antônio, vários fortes ali, mas e no subúrbio? Não foi pensado nisso na época de invasões, de colonização, na época da fundação, não foi pensado nisso na proteção ali também, porque ali é entrada de mar, né? Exato, boa pergunta. Vou pedir desculpa, porque eu pego no nariz porque eu tô com a rinite atacada, viu? Para as pessoas não pensarem que eu tô... Exato, poeira, é gato, é muita coisa. Então, na época do século XVIII, do século XVII e século XVIII, pensaram sim, cogitaram isso, principalmente depois da segunda tentativa holandesa de invadir a cidade de Salvador, quando eles vieram pela região norte, quando alguns equipamentos de fortificação foram construídos. Mas esses fortes não tinham o mesmo aparato construtivo, a sua mesma importância do ponto de vista defensivo que as outras construções que ficavam na região da Cidade Baixa, Comércio, Barra e tal. Até porque, lembrando, o subúrbio ferroviário, plataforma e tal, era muito afastado de Salvador para aquela época. É muito distante. Até hoje é uma caminhadinha boa, né? De ônibus, de Uber, de carro, etc. Naquela época não era nem um pouco simples assim. Porque os caminhos eram outros. Era uma outra forma de se chegar à plataforma no subúrbio ferroviário. Mas tínhamos, sim, equipamentos defensivos. E a mesma Baía de Todos os Santos representar uma barreira natural, né, de proteção do ponto de vista marítimo, ela também propiciava, do ponto de vista invasivo, né, que embarcações chegassem em outros lugares. Mas tinham construções, sim, naquela região. Tirar a dúvida. Rafa, ó, você vê que passa rápido, a galera aqui acompanhando, foi o mesmo número de pessoas aqui, muita gente. A professora Os nossos amigos. A professora de natação hoje virou uma grande amiga minha, lindíssima, faz balé, nada muito. Rafa, agora como faltam apenas 2 minutos e pouquinho, 3 minutos. Eu queria dar o espaço. A gente podia voltar e fazer a live de mais locais do subúrbio, né? A gente fez também a plataforma, a gente fez São Tomé de Paripe,
que tem um mar maravilhoso, lindíssimo, né? Um mar de uma coloração azul que vocês não fazem ideia. Quem não conhece, precisa ir quando a pandemia passar. Exato, não, aquilo ali é uma maravilha, né? E não só essa região de São Tomé de Paripe, como também das ilhas, Ilha de Maré, entre outros lugares. Lembrando que todas essas regiões do entorno têm uma ligação com episódios históricos da cidade de Salvador, momentos interessantes de tensões, de transformações urbanas. Mas aí vai ser uma outra live. Quem sabe no próximo sábado. A gente pode continuar o subúrbio e fazer São Tomé de Paripe na próxima live. O que você acha? O que vocês acham? Concordo. Estamos juntos. Fechado. Aproveitando, quem é do subúrbio que está acompanhando, já divulga que na próxima semana vamos falar sobre São Tomé de Paripe. A gente faz, sim. Eu prometo que a gente faz uma discussão. Rafa, falta um minuto e pouco para encerrar. Tá certo. Beijo. Não, encerra. Obrigado a todo mundo. Você pode. Calma, menino. Dá tempo. Respira. Fala direito com todo mundo aí. Gente, obrigado pela participação. É sempre bom conversar com vocês todo sábado. Um abraço especial para todo mundo que mora no subúrbio. Valorizem o bairro de vocês, que é muito precioso, que é maravilhoso. E Sami, como é muito bom estar com você. Você é uma especial, uma amiga querida, que faz um trabalho maravilhoso para falar sobre a nossa história. Beijo! Beijo. Obrigada, Rafa. Gente, mais uma vez, quem quiser ver mais imagens, assistir sobre o programa, inclusive esse aí, pessoal que está no subúrbio, eu e Rafael gravamos lá, plataforma São Tomé de Paripe. Vai no YouTube, programa Bem Por Aí e assiste tudinho. Beijo. Até o próximo sábado, às 3 da tarde, eu estou aqui. Obrigada por todos estarem aqui. Beijão. Tchau, Rafa. Rafa não viu. Beijo a vocês. Programa Bem Por Aí no YouTube, viu, gente? Vai lá e assista ao programa. Se inscreve, meu povo. Se inscreve no YouTube. Programa Bem Por Aí. Assiste. Tem vários lives lá. Se inscrevam também, viu? Plataforma. Deveria ter ativar o sininho no Instagram também. Deveria ter ativar o sininho no Instagram também para as pessoas verem as coisas. O Instagram tá bonzinho, não derrubou até agora. Deu 50 minutos. Graças a Deus. Só que ele esticou, mudou o Instagram, gente. Só eu que encerro? É isso mesmo? Eu passei por o meu Instagram atualizou, Sami. Apareceu alguma atualização de Instagram então, mais pronto, cedo. Então dá pra gente falar mais para vocês acompanharem no YouTube. Programa Bem Por Aí no YouTube. Você vai ver Rio Vermelho, Itapuã, plataforma e conheça a história do seu bairro, a história de Salvador. E quem sabe, com mais curtições, mais inscrições, a gente vai para o interior, né? Vai ser muito bom, Rafa. Eu já quero ir para o Recôncavo, para o Alto Sertão da Bahia, para Rio de Contas, para Chapada, falar sobre os caminhos do ouro, falar sobre o sul baiano, Costa do Descobrimento. Tem muita coisa para a gente ver, viu, Sami? Com certeza. Agora que o Instagram tá bonzinho, ela nem derrubou a live ainda. Acho que a gente agora... Que bom, fiquei feliz com isso. Um beijo, Rafa. Até a próxima. Beijo, minha amiga. Tchau. Tchau, tchau.